E aí, criativos e criativas, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje nós vamos para a parte 2 da nossa tutorial ensinando a fazer uma pintura com a sua fotografia. Se você não assistiu a parte 1, clica nesse card que eu vou deixar aqui e você acompanha o vídeo da parte 1, que eu explico como funciona o efeito, o filtro de pintura a óleo do Photoshop. Mas hoje nós vamos dar alguns passos a mais, colocar um pouco mais de textura, melhorar a iluminação e deixar essa imagem ainda mais parecida com uma pintura. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste o vídeo da parte 1, ou então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar o arquivo PSD de Photoshop já com a primeira parte feita. Nós já temos aqui as duas camadas com a pintura a óleo dos cachorros e do fundo. E agora o que nós podemos fazer para melhorar um pouco mais é aplicar um pouquinho mais de textura nessa imagem. Então nós vamos pegar o plano de fundo novamente, nós vamos sempre recorrer ao plano de fundo porque é a nossa imagem original. Então vamos duplicar essa camada, vamos levar ela lá para cima para poder ver o que está acontecendo com ela. E nós vamos aplicar o Neural Filters. Então nós vamos usar a transferência de estilo, ativar. Já fiz um vídeo utilizando a transferência de estilo. Se você ainda não assistiu, clica aqui nesse card. E vamos pegar um filtro que nos dê uma textura de pintura, uma textura de tela. Pode ser algum desses aqui. Esse. Veja que esse filtro ele já nos dá uma textura de pintura bem interessante. Tanto nas cores e também na textura, que é o que nos importa aqui nesse momento. Ainda assim podemos mudar um pouco a textura. Deixar o estilo um pouco mais forte. Então, o tamanho do pincel. Como nós já duplicamos a nossa camada e estamos aplicando nela, aqui nós podemos colocar a saída na camada atual. Camada atual, ok. Pronto, aqui nós temos o nosso filtro aplicado nessa camada aqui. Com esse filtro, nós vamos utilizar duas coisas dele. Nós vamos utilizar um pouco dessas cores, podemos colocar ele no modo sobrepor, mas ele ficou bem forte, então nós vamos suavizar um pouco isso. Deixar talvez com 50%, e nós vamos duplicar essa camada mais uma vez, e aqui nós vamos extrair somente a textura dessa segunda camada, como? Com o filtro alta frequência. Eu já ensinei um vídeo usando esse filtro de alta frequência, se você ainda não assistiu, clica nesse card. Esse filtro é bem legal, que você consegue extrair apenas os detalhes, as texturas, esquecendo as cores daquela imagem. Isso é muito importante porque a gente vai pegar a textura da pintura que aquele filtro do Neural Filter nos deu. Então nós podemos aumentar um pouco o raio, até que pegue uma textura aqui que nos interessa. Ok. E pronto. Também deixamos essa aqui. Essa nós podemos deixar um pouco mais forte. Que aqui é a textura da pintura mesmo. Você vai ver o antes e depois que ele dá uma diferença, não fica aquela coisa lisa. Porque nenhuma pintura na tela é uma coisa lisa, a própria tela já tem a sua textura. Nós vamos ainda aplicar mais um filtro, vamos lá recorrer à camada original, duplicar ela, e vamos aplicar um filtro que não tem nada de novo, pelo contrário, é um filtro bem antigo do Photoshop. Você vai em Galeria de Filtros, e na Galeria de Filtros aqui você tem vários tipos de filtros, e alguns deles são aqui num grupo chamado Traçado de Pincel. Aqui também nós podemos pegar, veja que o efeito dele é bem diferente do que dos outros, não é um efeito realista, mas isso aqui vai ser legal também para nos dar um pouco mais de textura. Então vamos usar esse traçado angular mesmo, podemos aumentar o comprimento do traçado para dar um pouco mais de... Direções será legal você deixar aqui no 45 por causa do ângulo dos traçados, e o máximo de nitidez possível. Ok? Essa camada aqui, nós vamos deixar em cima da nossa camada do Neural Filters aqui. Podemos até renomear essa. Essa podemos colocar o nome de Neural Filters.
Esse é aquele filtro que nós aplicamos. Aqui é somente a textura. E esse aqui também. Esse nós podemos deixar ele assim, do jeito que está, e apenas diminuir a opacidade dele. Ou seja, vai pegar um pouquinho dele. E aproximando, você já vai ver que você fica com um pouco da textura daquela diagonal daquele efeito. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho. Mas não muito para não perder totalmente aquilo. Então aqui nós já temos vários filtros misturados. E você vai ver que uma combinação de todos eles vai dar um resultado cada vez mais interessante. Mas ainda para parecer uma pintura, nós podemos melhorar ele ainda um pouquinho mais. Podemos duplicar novamente a camada de fundo. Como temos muitas camadas e não vamos ver como esse filtro está funcionando, nós podemos simplesmente segurar a tecla Alt e clicar no olho dessa camada aqui. Essa camada aqui. Agora somente ela está visível, porque você segurou o Alt e clicou no olho. Então agora quando vamos aplicar o filtro, a gente vê o que está acontecendo nela. Depois a gente devolve a visibilidade das outras camadas. Vamos em Filtro. Neural Filters novamente, está aqui em Filtros Beta, que é o embaçamento. Para deixar o cenário um pouco mais com um clima um pouco diferente, como uma névoa. Então aqui você vai ver que já deu um clima um pouco diferente e você vai ver que isso vai ser bem interessante para completar o nosso efeito de pintura. Podemos aumentar um pouco o embaçamento e aumentar um pouquinho o calor aqui também, que isso vai dar um efeito bem legal na nossa imagem. Não precisamos criar uma nova camada, pode ser na camada atual. Ok. Agora seguramos a tecla Alt e clica novamente no olho. E pronto, você devolveu a visibilidade de todas as outras. Aqui não mostrou nenhuma diferença, porque todas essas nossas camadas de baixo aqui estão com 100% de opacidade, ou seja, elas estão escondendo totalmente essa nossa camada de baixo. Nós podemos diminuir essa opacidade para 50%. Essa é a opacidade da pintura de óleo. Essa outra também. Diminuímos para 50%. É uma diferença sutil, por quê? Porque essas outras estão com 50% ainda cobrindo, mas já é uma diferença bem relevante na cor da imagem. E um último detalhe que podemos ainda aplicar, essa camada aqui podemos renomear também, essa é a textura que nós aplicamos, né? Com aquela galeria de filtros. E aqui nós podemos criar uma nova camada para dar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de brilho. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova camada de curvas e acrescentar um brilho extra na nossa imagem. Podemos fechar. O brilho ficou demais, ele está aplicando em toda a imagem. Nós queremos apenas aumentar o brilho das partes mais brilhantes. Então, nós vamos dar 2 cliques nessa curva. E aqui nós vamos para uma tela de configuração do estilo de camada. Aqui você tem uma série de configurações. Mas aqui nos interessa é o Mesclar C. Aqui o Mesclar C vai ser uma configuração adicional de como a opacidade dessa camada funciona. Nós queremos que ela afete somente as partes bem brilhantes da nossa imagem que está embaixo. Então nós vamos colocar camada subjacente e diminuir essa parte aqui para que afete somente as partes brilhantes, ou seja, ela vai afetar, considerando as camadas de baixo, somente essas áreas bem brilhantes. Você pode clicar com a tecla Alt aqui e dividir ele para dar um pouco de suavidade nessa transformação. Ok. E aqui podemos também diminuir um pouco a opacidade desse brilho. Você pode ver que ele já deu mais uma diferença. Ele ficou um pouco estouradinho, mas que dá esse clima muito mais de pintura para a sua tela. Um clima mais de um desenho feito à mão que fica com esses brilhos mais exagerados. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Você pode ver que a imagem ficou bem bacana com a mistura de várias texturas, dando cada vez mais uma sensação bastante realista para a nossa pintura. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha, que teremos uma terceira parte, onde eu vou ensinar para vocês como você pode exportar essa sua imagem, salvar ela tanto para usar no seu computador, na sua tela, como também para impressão.
Valeu, pessoal, até a próxima!